Senhores, está no ar mais um campeão de audiência aqui no Band Cidade. São 12 horas e 2 minutos. Presta muita atenção aqui. O Brasil inteiro está falando sobre esse caso terrível da covardia com um gari. Olha o fórum, a Central de Audiências de Custódia. Já se falou agora cedo, já se saiu nas redes sociais sobre a determinação, a justiça determinou a prisão preventiva do covarde suspeito, eu tenho que usar essa nomenclatura, de assassinar o gari Laudemir de Souza Fernandes. Foi na última segunda-feira. O René da Silva Nogueira Júnior, o super-homem do capeta, ele passou por uma audiência de custódia nesta manhã e voltou para o sistema prisional. A prisão dele em flagrante foi convertida em preventiva sem data de soltura. Esse cara, se houver na face da terra a justiça competente, eficiente, e tudo começa com um inquérito bem feito. E nós da imprensa, sobretudo do Band Cidade, estamos acompanhando cada letra que os advogados, ou melhor, que os delegados de polícia estão colocando na oitiva. Detalhe, ainda a investigação está em curso. O que ninguém disse ainda, hoje pela manhã, saiu uma determinação para que se fizesse uma averiguação com scanner no carro da delegada. A delegada desapareceu. Ligaram na corregedoria, ligaram na casa dela e não acham a delegada. Ela está acanhada, está com vergonha e vão fazer uma inspeção no veículo de ponta a ponta, com mais detalhes, com mais minúcias, e só aqui na Band a gente tem essa informação. E atenção, Pedro Corsini vai vir agora falar comigo, só quero que o senhor preste muita atenção no que eu vou te falar agora. Nenhuma televisão brasileira vai mostrar essa imagem que nós vamos mostrar, só um trecho dela agora. O Pedro Corsini está ao vivo, a prioridade, mas nós temos uma imagem exclusiva, Pedro. Exclusiva de quando o gari tomou o tiro. É daqui a pouco, essa rua aí, ó. Nessa rua, é exclusivo, daqui a pouco. Daqui a pouco a informação aqui na tela da Band. Foi através dessa imagem que nós recebemos antes. Mas nós, com respeito à polícia, aos investigadores, nós esperamos a polícia ir atrás e ela foi. Ela foi. Agora nós vamos mostrar com exclusividade. Não tem Rede Globo, não tem Record, não tem Rede Minas, não tem Rede TV, não tem SBT que tenha essa imagem agora. E nós não somos melhores de que ninguém. Isso aí vai ao encontro e de encontro com que eu vou para os bairros, com que eu vou conversar com a favela, eu vou no gueto e as pessoas confiam na gente. Daqui a pouco, espera só um pouquinho aí. Pedro Corsini, prioridade na tela, é com você. Pois é, Maraca, ótima tarde para você, uma boa quarta-feira para quem nos acompanha. Eu estou aqui ao vivo na Central de Custódia, bairro Lagoinha, região noroeste da capital, porque foi aqui onde o René veio pela manhã para passar por essa audiência de custódia que converteu a prisão dele em flagrante em prisão preventiva por tempo indeterminado. Ele que foi preso em flagrante na segunda-feira mesmo, horas depois do crime. A gente vai por partes agora destrinchar um pouquinho da decisão do juiz, que tem cerca de 6 páginas, tive a oportunidade de lê-la por completo, mas antes vamos ouvir os advogados do René, que não conversaram com a imprensa, confirmando essa decisão do juiz, e logo em seguida a gente vai detalhar certinho aqui o passo a passo que levou o juiz a converter a prisão em flagrante em preventiva. Foi ratificado flagrante e convertida a prisão em preventiva. Foi ratificado flagrante e convertida a prisão em preventiva. Pois é, a gente viu então aí o advogado confirmando essa ratificação da prisão em preventiva. E agora vamos destrinchar o que motivou o juiz a levar essa decisão. O primeiro ponto da decisão do juiz é o seguinte: foi considerado aí a necessária da manutenção da ordem pública.
o juiz entendeu que, como o crime aconteceu, coloca em risco a segurança das pessoas, já que foi um crime nas primeiras horas do dia, em plena luz do dia e durante o exercício do trabalho da vítima, que é o Laudemir, de 44 anos, que era gari e estava trabalhando quando foi morto a tiros. Depois disso, o juiz destacou também o seguinte: a forma como a ação se deu demonstra ali com uma forma de falta de proporção, né, uma desproporcionalidade e frieza desta ação, que apontam uma periculosidade e um desrespeito pela vida humana. Isso também fez com que o juiz entendesse que a prisão preventiva deveria ser aí decretada nesta quarta-feira. Bom, o René foi preso em flagrante, como eu disse. Ele negou à Polícia Civil, nos depoimentos, ter matado o gari. Mas testemunhas, câmeras, imagens dão conta de que ele sim estava ali envolvido nesta cena. Claro que o inquérito policial é que vai apontar o que de fato aconteceu, mas testemunhas reconheceram que René estava naquele carro elétrico e que teria atirado contra Laudemir. Bom, diante desse caso da prisão preventiva, a defesa de René chegou a pedir aqui no Tribunal de Justiça um afrouxamento, um relaxamento da prisão, alegando aí que não há indícios que justifique aí de fato essa medida cautelar de prendê-lo preventivamente por tempo indeterminado. Os advogados ainda alegaram, Maraca, que o empresário, olha só, é réu primário, tem bons antecedentes criminais e residência fixa. Já a gente vai contrapor essa fala, porque a gente teve acesso a alguns documentos lá do Rio de Janeiro que mostram talvez o contrário diante desta fala da defesa de René. Mas vale ressaltar que na decisão de hoje, em que determina então a prisão preventiva do René, a Justiça então determina isso, e a defesa de René chegou a pedir inicialmente pelo decreto do sigilo dos autos, ou seja, que todo o processo corra em sigilo, que foi negado pela Justiça. A decisão fala que não há necessidade de sigilo nesse caso, e também por esse relaxamento da prisão em flagrante. Pediu a liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão dispostas no artigo da lei. E, por fim, a defesa requereu também o seguinte: a não realização de fotografias do autuado dentro da unidade prisional e que fosse a ele disponibilizado ao menos um colchão. Isso foi um dos pedidos da defesa à Justiça durante aqui a audiência de custódia. Como eu falei, o sigilo, a Justiça então decidiu por não mantê-lo, ou seja, o processo não corre em sigilo devido à repercussão, segundo o próprio juiz. Quanto às medidas que a defesa pediu, quanto, por exemplo, liberdade provisória, a não fotografia e o colchão, isso aí agora transcorre em outra etapa do processo judicial. A defesa de René diz que só vai se manifestar por nota. Eles saíram aqui, não falaram com ninguém, apenas confirmaram a prisão preventiva, a conversão do flagrante para preventiva, e disseram que somente nota será enviada à imprensa ainda nesta quarta-feira. Por que eu falei que a gente ia contrapor a versão da defesa nesse aspecto? Porque nossa equipe teve acesso a uma série de documentos do Ministério Público do Rio de Janeiro que mostram o histórico criminal deste empresário, o René. Vou ler aqui para vocês um dos crimes na qual ele tem ali histórico. Nossa equipe teve acesso então a esse relatório de vida pregressa do René. Ele tem uma passagem por lesão corporal em 2003, decorrente de violência doméstica em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Em 2011, ou seja, aí pouco mais de 7 anos depois, ele foi, pelo Ministério Público ali, identificado e autuado por um homicídio, um atropelamento que levou à morte de uma mulher de 50 anos no Recreio dos Bandeirantes, também no Rio de Janeiro. E, por fim, ele tem um processo de lesão corporal, também na capital fluminense, por violência doméstica, a princípio, arquivado em julho do ano passado. Mas não para por aí. Há relatos também, segundo a nossa apuração, de que ele responde por outros crimes no estado de São Paulo, segundo a apuração feita pelo jornalismo da TV Band Minas. De fato, Maraca, é um caso que agora está sendo investigado, toda a imprensa, outros órgãos públicos estão acompanhando de cima. É um caso de grande repercussão, não só aqui na capital, mas também em todo o Brasil, porque se trata de um empresário
que se identificava nas redes sociais como cristão, empresário, pai e patriota, envolvido em um homicídio. A suspeita de que a arma usada neste crime seja da delegada, que estaria, segundo primeiras informações, dentro de um carro em que ele estava dirigindo. Ele contou uma versão para a polícia que foi ao trabalho, passou por aquele caminho. Já as pessoas acreditam em outras hipóteses. Tudo isso vai ser agora levado para o inquérito que está correndo, tem um prazo geralmente de 90 dias para acontecer, mas a prisão preventiva é para garantia da ordem pública, sem prazo determinado pela Justiça Mineira. E aí, como eu falei, a defesa alega que ele é réu primário, bons antecedentes e tem residência fixa aqui em Minas Gerais e não justificaria, segundo os advogados, a prisão preventiva. Vale lembrar, Maraca, que ele é esposo de uma delegada da Polícia Civil. Ontem, na coletiva à imprensa, a instituição disse que a Justiça concedeu sigilo no auto de flagrante, versão que a Justiça nega e diz que quem pediu o sigilo foi a própria Polícia Civil. Isso também trouxe uma divergência nas instituições, nas versões apresentadas. E, claro, testemunhas identificaram o Renê. Vale relembrar rapidamente o caso, que foi na segunda-feira, no bairro Vista Alegre. O Renê estava num carro elétrico, tinha um caminhão de lixo passando pela rua, trabalhando, fazendo a nossa coleta seletiva, que é extremamente importante. Ele discutiu com a motorista do caminhão, dizendo que se o carro dele fosse arranhado e que se houvesse algum dano, que ele iria atirar em alguém. A condutora disse que o carro conseguiria passar ali de boas, tranquilamente, sem nenhum problema, que não ia estragar o veículo dele. E aí foi quando a discussão foi ficando acalorada, e aí o Laudemir, que é o gari, foi tentar apaziguar, foi intervir ali, afinal de contas era um homem daquele tamanho com uma mulher que estava ao volante trabalhando. Então o Laudemir foi ali tentar intervir e no que ele foi intervir foi afetado, atingido aí com disparo de arma de fogo. Chegou a ser socorrido, mas não resistiu. E aí, Maraca, é um caso que a gente vai continuar acompanhando, os detalhes, claro, aqui na tela da Band. Obrigado aí a você que trouxe todos os detalhes, uma cronologia desse cara. Vai aparecer mais coisas e há algumas evidências onde a polícia está investigando. Atenção, hein? A polícia está investigando se alguém auxiliou esse homem a deletar informações na rede social, como, por exemplo, no Google. Porque no primeiro instante, quando se chegou até a polícia, os dados dele, o CPF dele, estavam dando um CPF de fora e não aparecia absolutamente nada. De repente sumiu, foi tudo. Então a polícia está investigando tudo isso, quem foi que ajudou, ou se alguém ajudou. A polícia vai investigar se ele ligou para alguém contando que matou, atirou, levou arma. A polícia está investigando o carro que ele usou, vai passar por um scanner com mais detalhes, com mais minúcias. E foi, preste atenção aqui, meu senhor e minha senhora, foi através desta imagem, que é exclusiva aqui do Grupo Bandeirantes, que a polícia chegou até esse covarde. Atenção, é em primeira mão, nenhuma emissora do país divulgou essa imagem aí. Nos momentos em que lá, olha lá, olha o gari ali, ó, naquele momento ali, ó, ele já está cambaleando, olha lá, ó, ele está com um saco de lixo na mão, e aí, ele vai e volta, as pessoas param porque escutaram os disparos, olha lá, a correria total, eu tô arrepiado aqui com isso, ele cai no chão, o gari baleado cai ao chão, ele já tinha tomado os tiros, olha lá o desespero dos colegas. Aquele rapaz que deu várias entrevistas, olha lá, pega no pescoço dele, tenta parlamentar com ele. Ali, infelizmente, ele já estava praticamente morto. Ele foi levado ainda com vida para um hospital em Contagem. Porém, lá, os médicos analisaram e viram que ele já estava morto, não tinha o que fazer. Olha lá. E aí há uma transação de veículos o tempo todo. E foi ali que a mulher que estava dirigindo o caminhão viu as iniciais da placa,
pessoas que estavam vendo o programa e entraram em contato com o 181, porque fomos nós, o primeiro programa a divulgar esse assunto na televisão. Essa imagem, preste atenção aqui, você que é em casa leigo, mas os investigadores são extremamente eficientes, com expertise, com análise de cada segundo. E aí foi através dessa imagem aí que você pode falar assim, como é que eles descobriram? Não, a polícia tem treinamento profissional para isso, a Polícia Civil e a Polícia Militar, com o equipamento Ilios, que fez o rastreamento do BID, porque chegou aqui e eu avisei ao vivo, é um veículo BID na cor mais clara. Repare só o que esse homem fez com um trabalhador. Ele atirou no gari com um saco preto na mão. Ele atirou no gari com um saco preto na mão. O cara estava trabalhando. Olha o BID passando ali, ó. Olha o BID passando ali. Foi através disso que a polícia chegou até esse cidadão. Por quê? A partir de agora, e nós vamos dar sequência nessas imagens aí. A partir de agora nós estamos trazendo aqui o advogado de acusação, um dos melhores do país, o Dr. Tiago Lenoir, que vai estar na acusação para a família do Laudemir. O Tiago está do Laudemir. Tiago, eu quero te agradecer, obrigado. Preste atenção, esse advogado, no ramo criminalístico, é um dos melhores do país. Ele já analisou cada detalhe, cada momento. E esse cidadão que matou esse gari, ele vai, a júri popular, se Deus quiser, e vai tomar uma cadeia pesada em função de tudo que foi corroborado no inquérito, no processo, e ele vê e analisa com minúcia. Tiago, primeira coisa, que eu vou te fazer uma pergunta, boa tarde. Boa tarde. É o seguinte, a primeira coisa é que houve aí uma conjectura de decreto de segredo de justiça por parte da Civil. A Civil falou que não, a Justiça recebeu isso e esse decreto de sigilo, ele faz em função de que esse cidadão, que é o autor até agora, suspeito, tem algum tipo de herança para receber, alguma encrenca de família, porque geralmente os advogados pedem isso em função dessa situação. Tem isso no caso ou não? Maracanã, boa tarde. Primeiro agradecer aqui e falar em nome da família do Laudemir, falar em nome da dona Irani, das irmãs, dos irmãos dele. Quando a gente fala do Laudemir, só fala do gari, mas não é um gari, é um cidadão com 12 irmãos, a dona Irani teve 12 filhos, deixou uma filhinha pequena de 15 anos de idade, ele percorria em média 30 quilômetros por dia, correndo, e catando lixo, feliz, era uma pessoa assim de bem, há 9 anos trabalhando na coleta seletiva, antes ele trabalhava em um supermercado também, na região de Contagem, o velório dele ali, muita gente assim que ficou completamente comovida com tudo que aconteceu. Então, foi-se uma vida e uma vida importante para todos nós, sobretudo pela atividade que ele exerce. Não tem nenhum cidadão em Belo Horizonte que não vai reconhecer o trabalho desse indivíduo, salvo esse daí, que quando você vê essas imagens, ô Maracanã, a gente fica completamente apavorado em saber que tem pessoas dessa estirpe circulando no meio de nós. Um homem branco, um homem forte, um homem se dizia poderoso, se passava por polícia, atirou num trabalhador, do nada foi embora e estão criando uma conjectura que teve briga, não teve discussão, não teve briga. Nenhuma testemunha fala que teve briga, muito pelo contrário. As testemunhas falam o seguinte, pode passar, seu carro passa, segue sua vida. Ele está seguindo a vida dele. E com relação ao segredo de justiça? Então, em relação ao segredo de justiça... Porque o povo está revoltado, aí o juiz não decretou o segredo de justiça. O inquérito policial, via de regra, ele é sigiloso sim, tá certo? Qualquer inquérito policial. Por quê? Ali a polícia ela tem que preservar algumas provas para conseguir produzir elementos para, ao final, buscar se tem indícios de autoria ou materialidade. Mas aqui está mais do que evidente que temos indícios Testemunha reconheceu. Testemunha, prova de vídeo, a Polícia Militar agiu prontamente, imediatamente reconheceu o carro. Para você ver a credibilidade desse programa, o advogado
de Defesa está vendo agora, aqui, no Grupo Bandeirantes, esse vídeo aí, não é, Thiago? Você está completamente estarrecido. Eu percebi que você mudou a sua feição. Sim. Agora, vamos lá. Isso daí é crime hediondo. Maracanã, eu falo para meus alunos o seguinte, existem 2 tipos de homicídio. Aquele homicídio que qualquer pessoa é capaz de cometer, em legítima defesa, estado de necessidade. E tem determinados tipos de homicídio que quando você olha e fala assim, você se coloca no lugar do indivíduo e fala o seguinte, eu jamais faria um negócio desse. Isso é hediondo, isso é fútil, isso é torpe. Isso torna um recurso que torna impossível a defesa da vítima, porque o indivíduo está ali trabalhando. É a mesma coisa de alguém aqui no estúdio vir dar um tiro na gente. Você está trabalhando, eu estou trabalhando, e do nada a gente vai tomar um tiro, vai morrer aqui. Isso aconteceu comigo quase que aconteceu comigo na Record, lá isso é no Triângulo Mineiro. E aí a hediondez do crime, ela sim, ela demonstra que a forma com que aconteceu, o histórico dele, o Ministério Público já juntou ali histórico dele de ocorrências, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Isso demonstra que é um indivíduo que, para garantir a ordem pública, ele tem sim que ficar preso. Vamos lá, Thiago, a partir de agora é o seguinte, o senhor vai trabalhar em várias teses e tem uma conjectura de uma provável coparticipação, nós não estamos sendo irresponsáveis aqui, existe uma profissional que ele é casado ou amigado ou parceiro de uma delegada. Provavelmente essa arma teria sido uma arma que estaria sob a tutela dessa delegada. Do Estado de Minas Gerais. Do Estado de Minas Gerais, ou arma particular ou arma profissional, acautelada. E aí o seguinte, os senhores vão analisar tudo isso, os senhores vão cobrar quebra de sigilo telefônico da delegada, do camarada, enfim, a rastreabilidade, já estão por água abaixo, que ele disse que foi trabalhar, que ele não estava no local do crime. Ele já avisou que não estava no local do crime. E já a polícia já jogou isso por água abaixo. O senhor está sabendo disso? Ô Maracanã, não existe crime perfeito. O que existe é perito imperfeito. A polícia é a perita para buscar esses indícios de autoria e materialidade. E a polícia da Divisão de Homicídio, de Crimes contra a Vida de Belo Horizonte, ela é muito eficiente. É um erro, talvez, dele achar que ele conseguiria ali driblar a astúcia da Divisão de Homicídios da Polícia Civil. Então, eles são peritos, eles são capacitados para esse tipo de ocorrência, e ali está bem claro as provas, o carro, a placa, as testemunhas, o reconhecimento. É um indivíduo de fácil reconhecimento, não é um indivíduo qualquer, né, comum ali. É um monstro, um grandão com a cara larga. Eu espero que esse inquérito seja finalizado muito rápido. O Código de Processo Penal fala que o inquérito tem que ser finalizado em 10 dias e antes disso a polícia pode entregar. Tiago, vamos lá. Ele foi ouvido por volta das 11 horas, ou seja, 8 horas depois do crime ele estava preso. Sim. Pela Polícia Militar. Questionaram sobre a questão de algema. Um delegado, que é a minha fonte importante, disse o seguinte: tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil foram inteligentes, usaram as prerrogativas da inteligência, porque se algemassem ele para a sociedade bater palma e colocassem ele na traseira do camburão, os advogados, e o senhor é advogado, sabe muito bem disso, usariam isso e ele sairia pela porta da frente. Então a polícia fez a coisa certa, o senhor reconhece isso? Claro, não tem motivo nenhum para um relaxamento de prisão, não existe nulidade alguma na lavratura do auto de prisão em flagrante delito. Eu espero que esse inquérito policial também transcorra sem nenhuma intercorrência, nenhuma nulidade. Os promotores de justiça do Tribunal do Júri, daqui, tanto do primeiro, segundo tribunal, do juiz sumariante, são pessoas extremamente eficientes também. A gente acredita que vai transcorrer esse inquérito. Ele terá também todas as prerrogativas de dele. Defesa, inclusive os advogados dele, se quiserem vir aqui nesse palco, o espaço está aberto. Agora, Thiago, com relação ao desaparecimento de informações desse cara, com relação às mentiras que ele aplica, dizendo que consegue, como CEO, baixar os valores mensurados de Receita Federal. Isso tudo corrobora para poder já mostrar quem ele é diante de um julgamento? Maracanã, um psicopata? A maldade do indivíduo não tem limite. Tem gente que mata a mãe e acha que vai conseguir ludibriar ali, querer produzir mente para ele próprio. É claro, então um indivíduo desse jeito ele tem que ser estudado. O senhor vai ser, por exemplo, falando em estudo, o senhor vai estar de frente com ele. O senhor é o seguinte, diz os delegados que ouviram na oitiva, com testemunhas reconhecendo ele, falou que ele é persuasivo, que ele é um cara extremamente concentrado, frio, e com certeza deve ter passado a lábia num monte de mulher aí por Brasil afora, bateu em mulher no Rio de Janeiro.
A gente descobriu isso aqui em primeira mão. São Paulo. Então, assim, em São Paulo também. Então, o senhor já tem uma análise do cidadão, do cara que está preso. É isso também faz parte desse quebra-cabeças? Maracanã, meu trabalho é objetivo e técnico, não é subjetivo. Eu não tenho que levar para o lado sentimental a causa. Então, o que eu quero para ele, nada mais, nada menos que justiça. Que ele seja indiciado, pronunciado, levado a júri popular e condenado nos limites da culpabilidade dele. E se a culpabilidade dele é muito alta, que ele vá cumprir uma pena muito alta, porque esse sentimento social já está bem demonstrado aqui. Não existe uma única pessoa que não fique pasmo diante de uma desinteligência como ocorreu esse crime. O senhor analisou todo o proferir do juiz hoje com relação à audiência de custódia. O juiz foi perfeito nas decisões até agora tomadas? Foi justo e perfeito. Ali ele demonstrou claramente que existem motivos para prisão preventiva prevista no artigo 312. Sem data de soltura do réu, não é isso? Não, a população tem que entender o seguinte, não é indeterminado, porque senão ninguém pode ficar preso ad eterno antes de uma decisão judicial. A jurisprudência, as decisões dos tribunais, elas dizem o seguinte, que da data da prisão dele até a primeira sentença ali de pronúncia, vão se passar em média 120 a 180 dias, dependendo da complexidade do caso. E de 90 em 90 dias, o juiz tem que justificar os motivos da prisão. Então, o inquérito policial ele termina em 10 dias para esse réu preso, depois o promotor de justiça apresenta uma denúncia e começa ali a persecução penal, com a oitiva de testemunhas em juízo, o interrogatório dele. A empresa do rapaz deu toda a assistência, deu todo o aporte, acompanhou tudo de perto. Ele tinha 7 anos de empresa, era uma pessoa extremamente querida na empresa. A polícia militar e civil também fizeram o seu trabalho. Agora, vou fazer 2 perguntas populares. A primeira delas, o senhor responde se o senhor tiver conforto. A primeira delas é o seguinte, é um cara bonito, é um cara fortão, é um cara que se falava que era rico, é um cara que apareceu numa delegacia antes de chegar com 4 advogados da melhor qualidade, entendeu? É um cara que namora, é casado com uma delegada. Ele vai ser beneficiado com isso? Porque o povo é que quer saber. Não tem motivo nenhum para ser beneficiado com isso. Motivo nenhum. Ele já foi beneficiado por ser branco, por ser casado com a delegada, por ter um bom relacionamento, um bom convívio social. E não aproveitou disso. A vida já deu diversos benefícios para ele, diversas oportunidades. Nossa, mas agora, em relação ao processo, espero que ele tenha as benesses da lei, estritamente o que a lei garante a ele. Uma dignidade para ele cumprir essa pena dele, para ele cumprir a cadeia dele e que ele responda ao processo penal, pode contratar o advogado que for, vai ter todas as garantias constitucionais e, ao final, que ele seja condenado. Seria melhor se ele confessasse o crime, se ele esclarecesse ali o mínimo que ele fez, talvez a pena dele reduziria, né? Mas não, ele tem o direito dele também de negar, mas como o papel da acusação defendendo a família dele, junto com o Ministério Público, nós vamos buscar essa justiça, tanto civil quanto criminal. Por ele ser envolvido com uma delegada, ele vai ter direito a uma cela diferente, porque os presos estão babando ele lá. Não existe mais isso, não? Não existe, não. Não, ele não vai ser beneficiado com isso, não. Nenhum. Falaram assim que esse tipo de cliente... cliente... Todos são iguais perante a lei. O senhor conhece bem a Ceresp Gameleiro, o senhor conhece bem. Falou que esse tipo de cliente lá, ele, se tiver dinheiro, ele tem até piscina aquecida. O universo prisional ele é paralelo, né? A gente vive um submundo. O que vai acontecer lá dentro, problema aí já dele. É dele com a polícia com aquele metaverso ali. Mas agora que ele tem o direito a uma cela separada, que ele tem direito a isso. Ele tem direito a tudo, ele tem direito à saúde, tem direito à alimentação, à moradia. E para fechar, as pessoas têm uma mania de desconstruir, eu vi isso muito na rede social. O delegado gaguejou porque tem uma delegada envolvida. Estão com corporativismo. Estão com bairrismo. Estão com isso. Denegriram a imagem da Polícia Militar, que chegou com ele com a cabeça tampada, fora do camburão e sem algema, porque ele não ameaçou ninguém, ele foi murchinho, fortão, desse tamaninho, e com o cérebro atrofiado. Aí ele não ameaçou ninguém, ele não bateu em ninguém. Essa é a primeira situação. E a segunda situação é o seguinte, depois que chegou na Polícia Civil, na coletiva
pessoas detonaram a polícia. Eu falei aqui, a gente não pode desconstruir um trabalho que foi muito rápido. Claro. Qual a avaliação do senhor, como advogado de acusação desse cara, com relação a essa operação inteira para prender esse cidadão, em poucas palavras? Ô, Maracanã, a gente não pode se apegar a pormenores. A gente tem que focar naquilo que é essencial. É um cidadão que morreu, nós temos ali uma vítima, morreu com um saco na mão, com um saco morreu de lixo. trabalhando. Então, é isso que é o foco. Nós temos uma autoria e nós temos uma materialidade. Pelo menos indícios disso daí. Termina o inquérito rápido, entrega para a justiça, entrega para o povo julgar, que é o tribunal do júri. Ele vai ter todas as garantias processuais, constitucionais. A senhora acredita que eu vi na rede social mulheres falando assim, eu gostaria de estar preso com ele. Ele usa filtro, ele usa um monte de programas que deixaram ele mais bonito para enganar os outros. Estocolmo. A criminologia explica esse tipo de coisa. Loucura. Vamos lá, põe no VAR aqui. O Thiago, presta atenção, o Thiago está com a esposa dele, com a noiva dele, hospitalizada em estado grave no Hospital Biocor. Ele fez questão de vir aqui pelo respeito que ele tem com esse apresentador e com essa marca chamada Grupo Bandeirantes. Coloca no VAR aqui, o Thiago vai ver agora. Thiago, volta a imagem. Volta a imagem completa. Isso aqui foi quando aconteceu o fato. Essa placa foi identificada por diversas pessoas. A Polícia Militar, ela fez... Olha lá o BID passando. Tá? Aí é o seguinte, olha lá, ele ainda vai devagar. Ali, ó, a confusão tá aqui, ó. A confusão tá aqui, ele vai dar o tiro no cara aqui, ó. Olha lá, né? Ele vai dar o tiro no cara aqui. O menino fala, não faça isso, por quê? Pra que você está fazendo isso? Segue sua vida. Segue sua vida, ninguém quer confusão. Se amassar o seu carro, a empresa paga, porque a empresa tem seguro para terceiros. E aí, todo quem mundo nunca dirigiu ouviu. E teve um caminhão de lixo na sua frente, teve que esperar, gente. Isso é uma coisa ignorância. Óbvia, né? As pessoas têm ignorância. Olha lá, isso? aí, baseado nisso, Thiago, quantos anos de cadeia para fechar? Quantos anos de cadeia a justiça, o tribunal do júri pode dar num cidadão como esse? Seja sincero. A pena varia entre 12 a 40 anos, Maracanã. E se for um homicídio, ele não praticou só um homicídio, você tem que deixar claro também. Vamos ver, o Ministério Público que vai analisar e ver quantos crimes que ele cometeu. Mas, no meu ponto de vista, nós temos, inclusive, tentativas de homicídio contra os colegas dele. E se ele se usou a negar o crime, é mais um agravante? Claro, ele não confessa. É o direito dele. É o direito dele, ele não confessa e não vai ter o direito a redução da pena pela confissão lá na frente. Mas ali, pelos relatos, nós temos crimes de ameaça, crimes de tentativa de homicídio e crimes de homicídio. Thiago, num júri popular, uma alta. cena como essa que nós estamos mostrando aqui agora, talvez até você use o Bandicidade lá no telão da justiça. Isso comove todo mundo, comove os jurados, né? Comove o promotor, comove o advogado de defesa dele. Eu já atuei em mais de 370 plenários de tribunal do júri, Maracanã. Eu nunca vi uma banalidade como essa. Nunca vi algo tão estarrecedor, tão fútil, eu disse que gari e bombeiro, e o jurado, ninguém põe a mão. O jurado não tem que votar pelo sentimento. Pela comoção. Não, ele faz o juramento. Eu concito-vos, eu peço para vocês a examinar essa causa com imparcialidade e a proferir o seu voto segundo os ditames do direito e da justiça. Todos eles falam, assim eu o prometo. Então ali está bem claro, segundo os ditames do direito e da justiça, quem deu esse tiro tem que ser condenado. Agora, cabe à polícia, ao Ministério Público, a nós, demonstrarmos ali que quem cometeu esse crime, a autoria, foi esse indivíduo. Tá certo? A materialidade está bem clara. Infelizmente, ali é uma vida que se vai. Tá certo. Obrigado. É lamentável. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado. Boa sorte. Mais uma vez. Amém. A família está em boas mãos. Esse cara participou de um processo de uma mãe que perdeu uma filha na rodovia que liga Confins até aqui, e ele foi de uma capacidade profissional, de um êxito profissional que não tem cabimento. Passa a sua rede social, por favor. Não estava nem combinado isso, mas, por favor, qual que é a sua rede social? É meu nome mesmo. Thiago Lenoir. Isso. Que é um nome diferenciado. Que Deus abençoe. Um abraço. Muito obrigado. Fique com Deus. Tchau. Competência. Tenho orgulho desse menino. Conheço esse menino. Ele se aperfeiçoou. Olha aqui, a Polícia Civil deu detalhes do caso numa entrevista coletiva ontem à tarde. A gente vai mostrar essa reportagem para você poder entender as minúcias. E como a audiência ela é flutuante, as pessoas não viram ontem, vai ver agora. O paradeiro de René da Silva Nogueira Júnior foi desvendado após a polícia analisar imagens de câmeras de segurança, identificar o carro usado pelo empresário no dia do crime e ouvir testemunhas.
Durante depoimento à polícia, o homem de 47 anos negou o crime e disse que no dia do assassinato do gari Laudemir de Souza Fernandes, teve uma rotina normal, que incluiu ir para o trabalho em Betim, um passeio com o cachorro da família e a ida para a academia, no bairro Estoril, região centro-sul de Belo Horizonte, aonde foi preso. O depoimento dele, ele relatou o dia dele, que ele teria saído de casa, detalhando, inclusive, o horário, dizendo, digamos, minutos quebrados, né, 8 e 7, digamos assim, foi muito detalhista. Saiu de casa, contou todo o itinerário que ele fez até a empresa em Betim, contou o horário que ele saiu para almoçar, e esse horário de almoço seria o horário em que ele retornou, que seria por volta ali de 12:30, 1h, em que ele saiu da empresa, retornou à casa dele, teria, segundo ele, no horário de almoço, descido, trocado de roupa, desceu com os cachorros para um espaço que tem no prédio para ele passear com os cachorros, e posteriormente, com a mesma roupa que ele estava, guardou os cachorros no apartamento e foi para a academia, onde ele foi abordado. Nós estamos em sede ainda de início das investigações, levantando todas essas informações por meio de imagens e confirmando junto à empresa as informações que ele prestou, imagens junto à Guarda Municipal, Civil Municipal, enfim, uma série de imagens que a gente pode confrontar ou confirmar o que ele nos disse. Mas ainda é muito cedo para eu dizer se o que ele disse é fidedigno ou não. Mas o que a gente tem são os elementos até então fortes, testemunhas que o descrevem fisicamente sem nem mesmo tê-lo visto, que confirmam após escrevê-lo, confirmaram a sua imagem. Temos a questão da placa do veículo, porque é um veículo singular, é um veículo de luxo singular, com uma placa que, pelos levantamentos da Polícia Militar, foi verificado que essa placa, que só existe esse veículo na cidade com aquela combinação de placas. Então, e as placas foram descritas pelas testemunhas, então existe uma gama de provas e o restante a gente ainda precisa confirmar. No depoimento das testemunhas à Polícia Civil, o comportamento de René foi classificado como nervoso e frio. Eles disseram que ele estava nervoso em razão justamente ali da questão do trânsito, né? Ele não apresentava sinais de embriaguez, ele não apresentava sinais de entorpecimento. A gente conversou com ele no momento que ele chegou, a gente interrogou ele posteriormente. Ele é uma pessoa articulada, fala bem, conversou com a gente, apresentou a versão dos fatos. Então, nesse momento preliminar, a gente não achou necessário fazer nenhum tipo de exame toxicológico. Até porque um exame toxicológico, ele detecta a presença de substâncias químicas 3-6 meses. Então, se a gente verificar que a necessidade desse exame, a gente vai fazer no curso do procedimento. Ao ser ouvido pela polícia, René disse que não tem porte e posse de armas de fogo. A Polícia Civil confirmou que 2 armas foram apreendidas na casa em que René morava com a esposa, a delegada Ana Paula Lamego Balbino, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Uma destas armas, registrada em nome da policial e de uso pessoal da delegada, vai passar por uma perícia, por ser do mesmo calibre que os projéteis encontrados no local onde Laudemir de Souza Fernandes foi assassinado. Será esta análise que vai definir se os disparos que mataram o gari saíram da arma apreendida na casa do casal. Ana Paula Lamego Balbino foi ouvida pela Corregedoria da Polícia Civil na noite de segunda. O inquérito foi instaurado para investigar se a policial cometeu o crime de omissão de cautela de arma de fogo. A instituição também abriu um inquérito administrativo para determinar se a delegada cometeu alguma infração. Ana Paula Lamego Balbino não foi afastada da função. Até nesse momento das investigações, isso é o que está nos autos, né? Ela alega que não tinha conhecimento qualquer em relação à responsabilidade ou eventual participação do marido em infração penal. É muito cedo, né, para a gente falar sobre isso, né? O Estatuto Disciplinar da Polícia Civil tem uma série de possíveis penalidades e, claro, dentro da legalidade, né, respeitado o devido processo
nesse caso aí administrativo, as penalidades variam entre uma repreensão e até uma demissão. Então é importante frisar, eu estou falando em tese, não estou imputando responsabilidade ou afirmando qual vai ser a punição para a delegada, para a servidora da instituição. É apenas um esclarecimento geral do que está previsto no nosso regime disciplinar. Eu até tinha convidado 2 delegados para estar presentes aqui no programa hoje, mas eles estão em oitivas e, eticamente, a Polícia Civil está apenas aguardando mais alguns detalhes para poder dar uma entrevista com minúcias, porque o que os delegados em reunião disseram? A gente não vai no programa porque, como ele, o Superman do Capeta, tem bons advogados, qualquer coisa que nós falemos que dê um desconcertozinho ali, eles vão utilizar isso para tentar soltar esse cidadão. Então, os delegados optaram por não vir aqui. Mas eles estão, nesse momento, buscando o veículo de novo, buscando informações sobre a delegada, que até de manhã não se encontrava, ninguém estava encontrando ela, ligaram na corregedoria, ligaram para ela, ligaram no apartamento dela, não encontraram. Isso é furo aqui de reportagem nosso. Então, a polícia ela está tratando isso com muito esmero, para que não se tenha conjecturas de protecionismo, porque o cara é um bonito de filtro de internet, entendeu? Para que o cara possa conseguir uma brecha, porque no Brasil é desse jeito, gente. É desse jeito. As pessoas que têm bons advogados, até porque é o seguinte, eu já ouvi hoje assim, se fosse o Gari que tivesse atirado nele, o Gari teria sido algemado, o Gari teria sido espancado, o Gari teria sido... Nós temos que não mudar o foco, nós temos que analisar o trabalho bem feito que foi feito até agora, porque o cara tá preso. O cara tá preso. Um brancão, fortão, tá preso.